Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém? Vamos orar? Pai querido, queremos na Tua presença mais uma vez, ó Deus, naquilo que foi dito por intermédio do apóstolo Paulo, que o controle do Espírito esteja entre nós, ajudando-nos a falar salmos e hinos, cânticos espirituais, ouvir a palavra. Esse é o ambiente que o Senhor nos orienta. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos falado. Ajuda-nos na compreensão das Escrituras, do propósito do Senhor, da vontade do Senhor para essa casa. Eu peço ao Senhor se há, ó Deus, algo a tratar profundamente nos corações que talvez buscam respostas para uma vida melhor na Tua presença, um caminhar mais profundo. Pai, nos dê esse privilégio essa manhã, segundo o Teu desejo, segundo a Tua vontade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quero destacar esse versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E aí vou reduzir um pouquinho mais o objetivo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você está preparado? Não vou fazer isso, mas imagine se eu pego você agora e falo: qual é a razão da sua esperança? Por que você vem? Por que você está aqui? Porque todo domingo você vai na igreja. Aqui o culto de oração é quinta-feira. Por que toda quinta você está lá? Qual é a razão da esperança? Aquilo que te causa um movimentar, um ir. Por quê? Qual é a razão? E o texto deixa claro que a gente tem que estar preparado para responder esse tipo de pergunta. Preparado para situações em que a razão da fé tem que estar na ponta da língua e nas atitudes do dia a dia. Vamos para um outro texto? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 8. Nós vamos ver um exemplo na prática. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Enquanto os irmãos estão abrindo aí, eu tenho tempo até 10 horas. Vocês ouviram, né? Não é culpa do pastor, não, vocês viram, né? Quem que falou? Depois, se passar, é ele que é culpado. Atos, capítulo 8, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto.
Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado em seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como compreenderei, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Amém? Dispõe-te e vai. Vai para a rua tal, carruagem tal, chega lá, se vira. Foi isso? E aí chegou lá, o eunuco estava lendo Isaías, e ele fez uma pergunta-chave: você compreende aí o que você vem lendo? E a resposta foi: como eu posso compreender, como eu posso entender se alguém não me explicar? Então o texto de Pedro diz que a gente tem que saber, tem que estar preparado, porque as pessoas têm perguntas, elas estão passando lutas, elas estão passando dificuldades. A vida que hoje é proposta é de materialismo, é de sucesso, mas a vida não é só pão. Há questões espirituais seríssimas que as pessoas estão enfrentando. E no final das contas, nós temos a esperança. Nós temos resposta. Mas muitos de nós não sabemos, não nos preparamos, tal como um filho que quer sucesso. E os pais fazem o quê? Manda para a faculdade. Não é assim? E aí o sucesso mora aí, em formar um filho, dar a ele condições para sobreviver, e não só sobreviver, mas viver uma vida boa. Mas em relação à fé, nós muitas vezes não sabemos da razão da esperança. Imagine você hoje, o Espírito de Deus falando: segue a carruagem e tal. Pastor, mas isso aí... mas muitas vezes você está... Hoje não tem mais, né? Acabaram as filas no banco, né? Eu ia dar exemplo de fila do banco, acho que é meio furado, né? Mas pensa numa fila, e de repente chega alguém angustiado do seu lado. E você tem a razão da esperança no coração, mas aquela pessoa está sem razão da esperança.
E a gente precisa estar preparado para entregar, irmãos. Escola bíblica, olha que privilégio. Que coisa interessante e maravilhosa ao mesmo tempo. Saber que você está sendo preparado. Fiquei feliz, né? Vocês estão estudando a mesma revista que a gente começou lá, a Teologia do Culto. Interessante. Mas em relação ao Evangelho, se hoje à tarde, ou depois que você sair daqui, o Espírito, claro que Ele sabe quem é você, mas eventualmente acontecer de alguém sem esperança se aproximar, de alguém sem esperança ter mais ou menos a mesma condição do eunuco, né? Vinha lendo, ele tinha ido adorar, ele era um religioso, mas ainda não havia experimentado Cristo. E essa é a razão. O texto lá de Pedro fala: separai, santificai a Cristo. A ideia de santificar é separar. Esse assunto tem que ser o tesouro, nós acabamos de cantar, né? O tesouro do nosso coração. Mas nós temos que saber estar preparado para dar razão às pessoas da nossa fé. É algo, claro, com o poder do Espírito atuando. Sem o Espírito de Deus não há conversão, gente. É o Espírito que convence. Mas da nossa parte, já convertidos, conduzidos por esse mesmo Espírito, temos que ter condições de dar razão da nossa esperança. Então o texto deixa claro. Obviamente que em Atos tudo era inaugural, né? Algumas coisas de fato foi abrindo caminho. Então eles aconteceram assim, e depois outros foram replicando isso. E no dia de hoje pode haver, deve haver esse replicar dessa mesma condição. Eu e você preparados para dar a razão da nossa fé com aqueles eventos que acontecem. Quantos de nós, irmãos, já experimentou, talvez não na mesma linha assim pontual, né, tão óbvia, mas também já houve pessoas que se aproximaram da gente e tempos depois você ficou sabendo que aquela pessoa faleceu? Quem já teve essa experiência? Eu já tive algumas bem sérias nessa área, principalmente porque a minha menina trabalha na área de radiologia e a gente pega as pessoas fazendo, ela também trabalha com ATC, né? Então, tirando raio-x, vendo as condições, e muitos chegam lá já quase no final da vida. E a gente depois fica sabendo 2, 3 dias que a pessoa faleceu. É muito impactante esse quadro. Então, quantos de nós, né, de repente são pegos hoje? O irmão Valdeir citou aqui, pessoas tinham suas casas, seus comércios, sua vida, um vento, um furacão, um tornado, de repente, em minutos, tudo que se construiu se acabou, foi com o vento. Então dê valor no que é sério, no que importa. Lá na igreja nós estamos dando uma série de sermão, hoje, se Deus permitir, vou trazer um deles sobre o inferno. Convide alguém para ouvir sobre o inferno essa noite. Quem sabe, né? Você não ouve tanto do céu, de repente agora ouvindo do inferno muda, né? Mas é sério isso, irmãos. Coisa séria. Precisamos urgentemente estar preparados. E a pergunta é: você está? Vira aí para o seu irmão do lado aí e pergunta: você está preparado para dar razão? Pode falar aí com o irmão, você está preparado? Se agora sentar alguém do seu lado aí, eu me lembro, eu ainda muito jovem, eu tinha mais ou menos, acho que 19, 20 anos, um funcionário lá da oficina onde eu trabalhava, só que ele estava alcoolizado para fazer esse tipo de pergunta, né? Mas ele me perguntou qual era a diferença entre o catolicismo e o cristiano e os evangélicos, os protestantes. Ele não usou esses termos, claro que não, né? Mas os irmãos conhecem esses termos. E eu, tão novo, tentei ali, na minha meninice, né, dar uma razão. Eu confesso aos irmãos que foi muito ruinzinho, viu?
Foi bem decepcionante depois que a gente vai conhecendo a verdade. Mas os eventos acontecem, irmãos. A vida das pessoas passam pela nossa. E a gente tem que estar preparado. Pensando nisso, eu trouxe um cursozinho, bem rapidinho. É para você ter no WhatsApp, se você quiser. Depois eu posso passar para o irmão Valdeir distribuir para a igreja. Mas eu trouxe um curso bem rapidinho de evangelismo. Algo rápido, que é necessário que a gente tenha, e é fácilzinho. Inclusive ele já está aí com você. Vai, pastor, que é isso? Olha para a sua mão aí. Dá uma olhada na sua mão. Não, na sua mão, é sua mão. Esse curso nunca mais vai sair de você. Sua mão. Os casados aí, pega a mão onde está a aliança, que é mais fácil. Então, nós vamos estudar exatamente os 5 pontos estruturais do evangelho bíblico através da mão. Então, você não vai precisar de folheto. Tá bom? Folheto é muito bom. Aliás, eu estava olhando ali no mural, aquele folheto oficial da ICEB. Nós demos ele passo a passo. Quase um mês inteiro num folheto, passo a passo, para as pessoas aprenderem os pontos básicos. Mas hoje a gente vai aprender e nunca mais vai sair de você esses 5 pontos estruturais do evangelho bíblico, e nunca mais vai sair da sua mão a ideia. Então você não vai ter desculpa, esqueci o folheto, não estou com a Bíblia. Não, você vai aprender. Ok? Amém? Amém. Então, você já aprendeu o que está aí com você. Nunca mais você vai esquecer, deixar. E depois a gente vai deixar o material aí, se vocês quiserem dar continuidade. Meus irmãos, isso é só um método. Bíblia é Bíblia. Tá bom? Mas é um método que, assim, a gente teve um curso, foi na Presbiteriana, e esse não é o curso, mas é a ideia, e a gente falou, não, eu tenho que levar isso para a igreja. Então eu montei esse material para a gente ter aí o como dar razão da nossa fé. Está simples, está aí na sua mão. Tá bom? Os 5 pontos. Vamos perceber? E é interessante, vai olhando para a sua mão. Olha só, primeiro ponto. Faz o quê? O que é isso aqui, gente? Não, sim, mas na rede social. Eu que fiz a pergunta errada, né? Positivo, curtir, é isso aí. Na vida real, quando você faz assim, o que é isso? Os mais antigos vão saber. Carona, né? Carona, dá uma carona aí. Tá bom? Então você vai ter essa ideia de que isso aqui é positivo e vai te levar. Quem? Deus. Então você nunca mais vai esquecer. Quando você fizer assim, você vai lembrar do Senhor, o Criador, o dono de todas as coisas, o positivo, o que eu curto e o que me leva. Com Ele. Para onde? Para o céu, para cima. Amém? Vai esquecer? Não, né? Sempre positivo, Deus. Segundo, você, a gente gosta de usar, né? Você, né? O homem, você, sempre a gente aponta, sempre a gente mostra, é você, homem. Então Deus, para cima, homem, eu e você, tá bom? Terceiro, o homem e o pecado. Vai guardando. Pecado, né? Juntos. Isso é um grande problema, a gente vai vendo, tá? Mas primeiro, quero que você decore. Fala. Pecado. Ok? Aí, solução para o que aconteceu? Jesus. Aí os casados, por isso que eu pedi, tá?
Os casados têm aliança. Ok? Aliança. Então, Deus fez uma aliança. Ok? A relação do homem com Deus agora é debaixo de uma nova aliança. A gente vai explicando. Por último, dos 5, o menorzinho, fé salvadora. Mas por que o menor? Porque lembra o grão de mostarda? Se você tiver isso aqui da fé salvadora, você vai ser salvo. Então vamos lá, todo mundo junto? Bonito. Desliga ali para mim, por favor. Fecha lá, por favor. Só desligar. Vamos ver. Pode desligar. Desligar isso. Agora vamos lá ver se vocês decoraram. Pronto, tá aí, ó. O curso está encerrado. Amém? Está todo mundo sabendo da razão da vossa... Tá certo? Não, mas o certo é que nunca mais você vai esquecer os pontos do evangelismo estruturais. Amém? Ficou claro para você? Depois eu vou deixar o material, se vocês quiserem, tá bom? Deixar aí para vocês trabalharem, para você ter além na mão também. Por favor, ponha a segunda imagem aí, por favor. Deixa eu ir olhando as horas que ela voa. Isso. Ok. Então, a gente precisa também, além de saber que é Deus, o homem, o pecado, Jesus e fé salvadora, aí a gente começa agora a encher todos esses pontos da razão. Primeiro, por que Deus? Porque Deus é amor positivo, né? Mas o amor não isenta Deus de ser justo, ao contrário, esse Deus é justo, amor e justiça andam juntos, tá bom? Eu não coloquei ali, mas tem uma terceira que é santidade. Deus é santo, tá? Mas ali tá. O homem criado para a glória de Deus. Então, Deus que ama, Deus que é justo ao criar o homem, né, colocar nele toda a condição de decisão, da imagem que reflete a glória, então criou o homem para viver a glória. Eu sempre faço essa relação importante, porque hoje a palavra da sociedade que se entende, que se aproxima de glória é felicidade. Então eu sempre ensino lá que a verdadeira felicidade é desfrutar da glória de Deus. Porque esse é o propósito da criação do homem. O homem foi criado para refletir e para espalhar a glória de Deus. Essa é a comunhão certa. Essa é a verdadeira felicidade. Viver o amor de Deus, viver a justiça de Deus, viver essa santidade de Deus, é viver a glória de Deus. E fazer com que Deus seja de fato exposto, né? A sua criação revela a sua glória. O homem foi criado para isso. Mas ele não ficou nessa felicidade. Não ficou nessa glória, ele caiu, através do quê? Pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Então lembra, Deus que é amor, Deus que é justo, que Deus que é santo, fez eu e você para a glória dele, para que ele seja elevado, e isso é felicidade total. Quando você está debaixo da glória de Deus, a sua vida é completa, a sua vida é feliz. Mas o pecado, que é a transgressão, que é de fato
essa sonora, né? Uma agressão ao que Deus quis. Você se rebela contra Deus, você anda por sua própria conta, e o salário do pecado é, de fato, viver a infelicidade da morte. Então, o pecado é a transgressão. Mas Deus, que é amor lá em cima e que é justiça, que é justo, fez algo interessante. Aí você mostra a aliança para a pessoa. Fez algo. E pastor, e quem não tem aliança? Quem é solteiro aqui não é ainda? Se você for com um objetivo, tá bom? Você pode citar. Lembra dos casados? Lembra de seu pai, de sua mãe? Lembra dos seus avós? Lembra que um casado anda de aliança? Então, ela vai nesse dedo. Se você pegar... Você sabe por que vai nesse dedo, gente? Vocês sabem? Hã? Exatamente. Há uma veia que nesse dedo aqui está inteiramente ligada a uma das principais veias do coração. Então, tem a aliança. Deus fez uma aliança. E essa aliança tem como propósito resolver essa dificuldade entre Deus e o homem que transgrediu e desobedeceu e se rebelou. E com isso trouxe a infelicidade. Ele fez aliança. E essa aliança é Jesus. E eu gosto porque eu coloquei aquele termo Jesus homem, o Deus homem. O Deus homem. Meus irmãos, uma das coisas que mais fundamentam o meu coração em momentos de crise e dificuldade, eu sou igualzinho vocês, tá bom? Tem dia que a gente desanda, tem época que a gente parece que entra numa crise. A nossa fragilidade é muito grande, gente, a gente precisa muito de Deus. E nessa crise, sempre o Espírito Santo fala sobre Jesus, o Filho do Homem, ao meu coração. Ele veio aqui. Essa aliança foi presente. Ela teve cheiro, tom de voz. Ela abraçou. Quando alguém teve dúvidas e pediu prova, ele estendeu os braços e disse: olha, pode tocar na ferida onde eu fui crucificado. Lembra de Tomé? Ele veio aqui. Isso é incontestável. Ele sofreu. É interessante o texto, né, da abertura ali. Ele sofreu as nossas dores. Ele foi traspassado. Ele foi ferido. Ele veio aqui. E a gente precisa passar essa realidade para as pessoas. Não é uma ficção, não é um artigo religioso pendurado num crucifixo. Ele é real. Ele sabe o que é sofrer. Ele é homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é chorar as lágrimas que você tem chorado. Você pode dizer isso à pessoa. Ele sabe que a vida não é um Instagram, não é um Facebook, né? A gente gosta dessas coisas, né? Por que faz tanto sucesso? É a versão bonita, parada, né? Do seu melhor lado. É assim? Se você pôr o outro lado, aí você já sabe que, né, não vai ser muito legal. Então você coloca o seu melhor lado, sua melhor roupa, a melhor momento, o mais engraçado, o mais profundo. Mas a vida não é isso. Vocês sabem, tem a segunda-feira, né? Não é assim? Tem o boleto vencendo, tem a crise no casamento, tem tantas coisas que nos cercam. Tem as crises existenciais, né? Tem depressão, tem tristeza. Tem essas coisas que nos cercam. Então ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, o que veio em carne. E ele é a solução de Deus para a nossa vida. Nós temos que saber dar essa razão da fé. Ele é a solução. Ele é a solução. De qual forma? Através do seu sangue. Meus irmãos, isso aqui não há nada que possa se comparar.
Porque derramar o sangue, lá em Levítico 17, foi ordenado e foi orientado e foi ensinado que no sangue está a vida. No sangue está a vida. Então ele entregou a sua vida em oferta para a solução. E aí você então vai dizer: esta é a fé salvadora. Meus irmãos, a gente precisa entender que há tipos de fé. Tem a fé que leva a gente a triunfos, a vitórias, a superar questões, mas também a chamada fé salvadora, que é a inicial, que ela só tem a ver com o Evangelho. E essa fé tem como principal fundamento confiar. Confiar que Jesus, lá na cruz do Calvário, realizou essa obra que é a solução de Deus para que a pessoa seja perdoada das transgressões, porque todos pecaram, e ela volte agora a viver a glória de Deus. Amém? Eu evangelizei aqui, vocês viram, né? Isso é evangelismo, irmãos. Isso é simples. E está aí na sua mão. Vamos repetir? Fé salvadora. Pronto, 5 pontos. Se você não sabia evangelizar, hoje você sabe. Aí tudo bem, né? A gente está ali e agora você sabe que Deus é amor, foi o que a gente viu, que Deus, né? O homem foi criado para a glória de Deus. Ele não foi criado para o pecado. Ele foi criado para a glória, mas caiu dessa condição, saiu dessa condição. É por isso que ele vive eternamente. Aí você pode usar com a pessoa, vive eternamente buscando felicidade. Que a palavra do momento agora é felicidade. Mas a gente precisa ensinar para as pessoas que o que elas precisam viver é a glória de Deus nas suas vidas. Então, essa é o caminho que vai enchendo, né, os seus argumentos. Próxima. Por favor, imagem. Isso, agora vamos para os textos, tá bom? Que você pode citar, que você pode, mas tem que ter, no mínimo, aí em memória a ideia. Às vezes você não está com a Bíblia na mão, às vezes, e decorar tudo, né? Vira aquela situação um pouquinho mais difícil. Mas os princípios você já sabe. E os textos, pastor? Vamos lá para os textos. O primeiro deles está lá, 1 João 4,8. O texto vai falar que Deus é amor. Deus é amor. Esses tempos atrás eu dei até nas lives que eu coloco, na sexta-feira, a gente tem lá no Facebook da igreja, às 3h30, eu faço uma live de uma devocional para quem quiser assistir, quem quiser, lá da igreja, né? Está aberto. E a gente deu um estudo sobre esses 3 atributos de Deus. Deus é amor, Deus é justiça e Deus é santo. Isso é essencial. É a essência. Ninguém muda a essência. Se você mudar a essência, ela perde a sua qualificação. E o texto de 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Ele não sente amor, ele não é visitado pelo amor, ele não escolhe assim um dia romântico, outro dia, né? Não, o texto está dizendo que ele é a essência, é a sua totalidade. Ele não pode ser outra coisa. Ele é amor. Alguém vai dizer, mas como que esse Deus deixa... Eu vi um filósofo uma vez na internet aí, nesses podcasts, né?
questionando, né? Por que Deus então deixa um bebezinho aí nascer com sofrimento, né? Vir com defeitos e tudo mais. Ele não entende a fragilidade do ser humano pós-queda. O pecado, irmãos, é muito mais sério que a gente sabe contar. Ele é tão sério que custou o sangue do Filho de Deus. Se a gente visse assim, seria muito melhor. O problema nosso, irmãos, é que a gente olha câncer como se fosse arranhão de uma tarde que caiu da bicicleta. O pecado, muitas vezes a gente encara assim. Ele é um câncer. Ele vai te matar. O salário do pecado é a morte. Mas a gente olha para ele como se fosse um arranhãozinho que a mãe vem com... Antigamente tinha o metiolate, né? Aquilo ardia, que era um negócio terrível, né? Mas a gente olha assim... Quer ver? Só fazer uma pergunta básica, né? O que você está pensando agora? E se tem pecado? Não, pastor, mas não é bem assim. A gente vai olhando para o pecado como se fosse um arranhão, mas ele é um câncer. E a gente precisa entender que a nossa fragilidade. E que lá em Êxodo 34:7, parte B, Deus não inocenta o culpado. Ele olha para, apesar de ser amor, mas também ele é justiça. Ele olha e fala: não posso fechar os olhos. Isso aqui atinge a minha santidade. Muitos textos, gosto do Antigo Testamento nessa área. Quando Moisés subiu o monte, o povo não podia nem encostar no pé do monte. Tinha um limite ali. Esse limite fazia a diferença entre nós e Deus. Ele é santo, 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 santo. Lembra de Isaías quando aceitou a missão, né? O que aconteceu com ele? Os meus olhos viram o Rei da Glória, viram o Senhor. Mas aí um anjo com uma tenaz tocou, porque os lábios eram impuros. Teve que ter uma purificação para ser enviado. Todo aquele contexto, a gente precisa encarar essa ideia de que o cristianismo, irmãos, é verdadeiro quando há santidade em nós. Cristianismo que deixa a gente viver uma vida mais ou menos, não é cristianismo segundo o Senhor. O texto de Pedro diz o que? Santificai a Cristo. É básico isso, a vida santa. E o Evangelho, irmãos, é essa libertação do pecado que nos condena para a vida santa, que é aceitável ao Senhor. E Jesus Cristo, Ele é o único homem que foi aceito nessa terra por parte de Deus, nesse quesito de santidade. Ele é o único qualificado, Ele é o primogênito nessa matéria. E Deus o glorifica nesse sentido. Dá a Ele essa condição, dá a Ele essa coroa de ser o primogênito, o único que desceu dos céus, viveu santo, de forma santa, se entregou como oferta que qualifica a nossa e nos dá o acesso aos céus. Ele foi o único aceito e agora está à destra do Pai. Porque é santo, 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 santo. E Jesus foi o único. Se tem alguém, meu irmão, vai vir o próximo pastor. O pastor Valmir foi embora, outros passaram aqui, mas ninguém vai se comparar a Cristo Jesus. É por isso que você tem que seguir o Senhor, porque foi Ele que foi aceito. Eu não sou. Eu só sou aceito, irmãos, por causa de Cristo. O mais bonitinho que eu pregue aqui para vocês é só Jesus que me leva. Por isso que o dedinho está ali para cima. A gente não vai para o céu, a gente é levado para o céu. Lembre-se desses princípios. Então, vamos lá. Pecado. Colossenses 1,16 diz que
Tudo foi criado por meio dele e para ele. O homem foi criado para ele, para a glória dele. Eu e você não fomos criados para viver uma vida de pecado. Lembre-se disso. Mesmo depois da conversão, a gente é tentado o tempo todo. Mas o Senhor te libertou para viver em santidade, não uma vida de pecado. Essa é a condição assim, que tem que reinar no nosso coração, irmãos. O Senhor nos fez para a sua glória. E o texto está aí. Viver para a glória. Mas aconteceu algo, 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Lá Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, desgarrados, soltos, éramos para andar num caminho, mas agora estamos andando em outro. Aqui, irmãos, é para vocês ir percebendo os textos bíblicos, tá? Do princípio. Então, nós já falamos de Deus, falamos do homem que foi criado para a glória, mas o pecado, que é a transgressão da lei, quer passar, transgredir, gente, lembre-se, uma figura agrícola em que há o pasto e a cerca, ali é o limite. Deixou claro ordens para que não se passe dessa cerca. Mas a transgressão é quando o nosso pezinho, a nossa mão abre ali o arame e a gente passa para o lado de lá. Isso é transgredir a lei. O Senhor fala para não fazer e a gente vai e faz. Passa, vai para o outro lado. E vai andar sem essa condução, os limites do Senhor. Para a glória, né? A gente começa a abandonar a glória. Olha que coisa terrível é a gente. A gente foi criado para a glória, mas a gente abandona a glória. A gente transgride, a gente deixa. Então, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava. E aí o que aconteceu? O Senhor fez cair sobre ele. Cada um se desviava, ok. Essa é a condição do pecado. Aí Jesus foi enviado. Os textos que você deve perceber, está aí bem claro. Lá o Evangelho de João, versículo 1, diz que o verbo, Jesus, estava com Deus. E lá no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus foi enviado. E com qual propósito? João 1:29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tira. Arranca. Essa é a notícia boa, gente. Muita gente está aprisionada ao álcool, aprisionada à tristeza, aos sentimentos, aprisionada aos vícios, aprisionada a mentiras, à falsidade, ao materialismo. Tantas coisas estão escravizando os homens por causa da transgressão. Mas Deus enviou Jesus e Ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Com qual propósito? Tirar o pecado que escraviza. Veio libertar. Essa é a boa notícia. É claro que a gente vai encontrar muita gente que nesse ponto vai dizer: eu acho que eu não sou isso não. Eu não mato, eu não roubo, eu não. É assim, a gente já encontrou várias pessoas que dão essas desculpas, né? Aqueles pecados capitais, né? Aquelas coisas mais. Mas a verdade, gente, é que não existe pecado só no campo da prática horrível, hedionda, mas existe nos pensamentos, nas intenções. A gente pensa o tempo todo, gente. Nossa cabeça fica ligada o tempo todo. E há muitos pecados por intenção.
Há muitos pecados, há coisas terríveis que passam na nossa mente. E que de fato geram a nossa separação para com Deus. E essa é a solução de Deus, o cordeiro, essa linguagem interessante. Cordeiro naquela época era o que ia para o sacrifício, o que substituía. Obviamente, gente, que dentro de uma exposição dessa, para vocês terem uma ideia, é muito tempo. Você numa fila de banco, você consegue falar os 5 pontos, claramente para alguém. Isso você despede a pessoa e ela vai com a mensagem. Gente, aqui não estou de forma alguma dizendo que é você e eu que convertemos pessoas. A nossa obra, a ordem dada a nós é entregar, anunciar. Conversão é obra de Deus através do Espírito Santo na obra da redenção em Cristo Jesus. Nós precisamos só anunciar. Esse é o nosso papel. A vitória está aí. Não fique achando que a vitória é converter alguém. Não, a vitória é anunciar. A conversão é, ser bem específico, é problema de Deus com a pessoa e ele com Deus. A nossa vitória é anunciar. É aqui que a gente está perdendo, irmãos. Porque a gente acha que vai converter alguém. A gente tem que converter. Não, quem converte é a ação do Espírito Santo convencendo a pessoa. Agora, a nossa vitória, fique alegre, contente, é de anunciar. E a gente precisa da razão da nossa fé. Gente, estou indo, tá? Ok, bora lá. E então, lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo. E serás salvo. Creia. O que é crer, gente? É confiar. Uma coisa é estar aqui e falar do sol. O sol brilha, o sol esclarece, o sol esquenta. Outra coisa é ir lá no sol, me lançar ao sol e sentir o sol. A fé salvadora é confiar de tal forma que você se lança. Vocês estão confiando aí, não estão? Na cadeira? Estão ou não estão? Vocês estão confiando que a cadeira vai segurar. Por isso que vocês sentaram. E vocês estão totalmente lançados à cadeira, gente. É sério isso aí, viu? Então escolha bem aí a cadeira para depois não... Né? Isso é confiar, gente, é se lançar, é mostrar para a pessoa, olha, Jesus fez isso, você crê? Então se lance nele, creia que ele fez isso por você, e você, por causa dele, alcançou o perdão, porque o texto diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém? Então esses são os textos bíblicos, ok? Próximo e último, como eu devo fazer isso? Gente, a gente precisa ter uma mente e um comportamento evangelístico. Se você não aceitar esse desafio, é complicado. Você precisa ter isso. De qual forma eu alcanço isso? Primeiro, para entregar aí o evangelho, ore antes de entregar o anúncio. Conte com a oração de seu parceiro, ou seja, sempre tem alguém, olha, eu vou evangelizar, ore por mim, tal dia eu marquei tal horário. Tem um parceiro de oração nessa área, para você não ficar sozinho, ok? Então ore você antes, peça ao seu parceiro de oração que ore junto com você. E por último, vai mais um pouquinho para lá, assim, só para me pegar a última. Isso, e ore depois da entrega do anúncio. Por quê, pastor? É exatamente isso, para você perceber que, de fato, o anúncio foi entregue, o evangelho foi entregue. Então, você não está falando de conversão, você está falando de obra de evangelismo. Prepare o seu próprio testemunho de conversão. Isso aqui, irmãos, é claro que precisaria de mais tempo, mas eu estou dando uma corridinha. Mas isso aqui é o seguinte: é muito pessoal, ou aproxima a pessoa quando você conta a sua história.
Você quer evangelizar alguém? Não vai direto para os pontos. Comece com a sua história. Olha, eu cresci na igreja cristã, aos 7 anos fui batizado, sabendo de todas as coisas, mas aos 13 anos eu fui testado. Eu não sei se vocês acompanharam, mas muito tempo atrás, nos anos 90, houve um testemunho do irmão Adão. O irmão Adão, ele passou pelas igrejas pentecostal e tal, e ele contava que ele teve uma experiência de ir ao inferno. E aí ele conta uns detalhes lá assim, aquilo lá amedrontou minha alma. Eu com 13 anos, morrendo de medo de ir para o inferno. E aí minha fé foi testada, porque eu fui batizado. Eu me batizei aos 7 anos de idade, gente. E agora, como é que faz? O Senhor testou a minha fé. E aí eu fui buscar a razão aos 13 anos da fé. Que tipo de fé que eu tinha? Quem é que era o salvador do inferno? Quem que me livraria daquele tormento? E aí Deus me deu a bênção, de entender de forma mais profunda a libertação que há em Cristo Jesus, da condenação do inferno. Então minha vida foi renovada, porque Deus é amor. Aí eu começo. Mas teve um grande problema entre eu e Deus. Eu e Deus. Eu pequei. E a Bíblia fala que o salário que eu recebi é a morte, a separação. Mas Deus é amor, embora também seja justiça, e aí entra um dilema muito grande. Ele é santo, não pode se misturar, mas me ama. Então, Ele enviou o próprio Filho, que desceu nesse mundo. O Filho de Deus veio aqui com cor de pele, cheiro de pele, tom de voz. Você podia pegar nele, você podia abraçar nele, e ele viveu essa vida cheio de graça e de verdade. Nele não havia mentira, nele não havia impureza, e ele se entregou por mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. E eu creio nisso. Eu creio que Ele, o Filho de Deus, veio aqui porque isso foi constatado. Ele fez muitos milagres, pessoas tocaram nele, ouviram ele. Ele, depois que ressuscitou, esteve com os discípulos, depois apareceu a mais de 500 pessoas e foi levado aos céus à vista dos homens. Ele é o meu Salvador. E Ele quer ser o seu Salvador. Pronto, evangelizei. A ideia é colocar de fato o seu testemunho de conversão e fazer essa transição entre Deus. Deus. Pronto. Aí você vai falando sobre isso. Me mostra na Bíblia. Aí você vai ter que ter estudado bastante os textos. Mas em uma eventual dificuldade de ter a Bíblia na hora, que a gente pode acontecer que você acha um eunuco aí lendo Isaías. Tá bom? Aí, tá bom? Você pega a Bíblia dele e mostra. Mas pode ser que você não tenha a Bíblia na mão e você não tenha. Então, se possível, marque um encontro, vá lá, leva o folheto, aquele folheto ali oficial da ICEB é muito bom, tá bom? Então, ok? O outro ponto, por último, isso aí. Junte o seu testemunho de conversão com 5 pontos, acabei de dizer isso, ok? Frases que ajudam, tá, gente? A iniciar o testemunho com os pontos. Por exemplo, tenho uma ótima notícia. Frases que ajudam. Mas eu vi que assim, você está passando uma luta, percebi na sua conversa comigo. Eu tenho uma ótima notícia para você. Frases que ligam o início do evangelismo, tá? Você sabe qual é o principal motivo de ir na igreja? Por que eu vou na igreja? Você sabe, eu sou evangélico e vou na igreja. Você sabe qual que é o motivo? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou te contar qual é o bom motivo. Aí você começa, Deus, tá bom? Uma pergunta interessante. Você pode ir lá numa visita, de repente marcou com a pessoa, para iniciar o assunto você pode.
o que você diria a Deus se Ele perguntasse? Olha a pergunta de Deus: por que eu devo deixar você entrar na minha casa? Pergunta interessante, né? Chegar na pessoa lá, marcou uma visita e tal, aí conversou e tal, depois eu tenho uma boa notícia, mas eu preciso fazer uma pergunta. Já pensou? Você chegou, morreu, foi lá para o céu, lá na portinha do céu. Chegou na porta do céu, Deus vira para você: ops, espera aí, por que eu devo deixar você entrar? Aí você acende, né? A razão da pessoa. Opa, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí Deus vai falar: eu também fiz. E eu vou te contar uma verdade. O que eu fiz vale muito mais do que você fez. E eu vou me basear pelo que eu fiz. Porque eu sou amor. Você foi criado para minha glória, mas caiu, né, em pecado. Mas eu enviei o meu filho. Você crê nele? Entenderam como que a coisa deve andar? Para o final, não, tem ali em cima, né? Conte com alegria como Jesus te salvou, usando os 5 pontos. Conte com alegria, gente. Não é funeral, tá? Não pode ser boa notícia, um cara ruim, não combina. A gente tem que estar alegre. Primeiro, porque eu vivo essa alegria. Gente, você tem que estar vivendo a alegria de ser salvo. Eu sei que muitas vezes a gente se deixa levar pelas lutas. O ambiente muitas vezes favorece isso. E a gente fica num ciclo, né? Vocês sabiam uma dicasinha para tirar uma pessoa de uma crise de ansiedade? Tira ela do ambiente. Converse sobre outro assunto. Você vai ver que pede ela para respirar com calma e conversa sobre outro assunto. A crise vai diminuindo. Talvez passe. Bem rapidinho, tá bom? É a mesma coisa. Muitas vezes o cristão está ali passando tanta luta que conta só coisa ruim. Você tem uma boa notícia morando no seu coração, meu irmão. Jesus é o seu Salvador. Aleluia, que coisa boa. E conte com alegria, tá bom? Sexto, para o final, pergunte se a pessoa compreendeu. E aí, no final, você pode mostrar na mão, para esse aqui grudar nela. O que está grudado em você vai grudar nela agora. Então você vai usar sua mão aí para você lembrar. Lembra que eu falei para você que Deus é amor, é justiça, mas o homem, por causa de Deus, foi criado para a glória de Deus, mas se perdeu, pecou. O pecado traz um salário terrível, a morte. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Por que Jesus é unigênito, gente? Por que Jesus é unigênito? Oi? O único filho. O que mais? Tem a ver com... Não entendi. Somente Jesus. O único. Só Ele viveu para a glória de Deus nessa vida. Gente, não tem outra solução para o homem. A gente precisa ter isso dentro da gente. Olha, hoje em dia, a sociedade está cheia de mensagem positivista. Energia positiva. Tem uns crentes pensando em energia positiva. Sabe? Não. Em nome de Jesus vai dar certo. Declaração profética, aí não sei o que, não sei o que. Meus irmãos, não tem pessoa que agradou a Deus 100% a não ser Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida aceitável. Por isso Ele é o primogênito. Ele é o único. Por mais esforçado que você seja, você não vai se salvar. Você pode dizer isso. Ok? Bora lá. Isso. Então, para o final, pergunte se compreendeu os 5 pontos. Por favor, vai mais ali. Pergunte se quer essa salvação de Jesus. A salvação de Jesus. Deixe bem claro isso. Volte ali para mim, só para mim terminar. Faça uma oração de entrega. Exemplo: Pai, obrigado por sua salvação. Aí fulano ouviu sobre a salvação de Jesus e creu de coração.
escreve o nome dele no livro da vida em nome de Jesus. Amém. Que ele creu, então essa é a caneta, a fé salvadora em Cristo Jesus. Fiz correndo, ainda gastei bastante tempo, né? Mas eu vou deixar à disposição, tá? Quem quiser, depois eu deixo com o irmão Valdeir, ele passa para o grupo, quem quiser. Mas já saiu grudado em você aí os 5 pontos. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que o Senhor de fato possa fazer uma obra profunda, com certeza, irmãos. Com certeza. Eu não vou profetizar, porque isso não é da nossa linha teológica. Mas com certeza a gente encontra muitos eunucos durante a semana. Um funcionário, um parente. E a gente tem que ter essa mente evangelizadora. Esse coração entregue ao evangelismo. Ele é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. Quer viver uma vida poderosa? Se entregue ao evangelismo. Se entregue. E você vai ver coisas maravilhosas.